Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife, Laranja da Fazenda. H Saúde, seu plano, seu hospital. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês. E hoje o bate-papo é sobre cirurgia plástica. E o Brasil é uma superpotência em cirurgia plástica. Na contramão da crise, segundo o levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, essas operações seguem de vento em popa aqui no nosso país, que está em segundo lugar no ranking mundial. Mas quando ela é realmente recomendada? Conversaremos agora com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini, médico aqui atuante da nossa região. Dr. Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Conexão Saúde. É sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. A gente fazia o Mitos e Verdades, né? Aqui você estava todas as quartas aqui no Conexão Saúde. Então, hoje eu tenho mais Mitos e Verdades para o Dr. Marcelo Mariottini. Mas antes, eu quero entender esse contexto brasileiro. O Brasil, país de terceiro mundo, segundo no ranking aí mundial de cirurgia plástica. O que essa mulherada e até os homens hoje, né, buscam na cirurgia plástica? Como que é o perfil dessa pessoa que o senhor recebe lá no consultório, doutor Marcelo? Veja bem, as pessoas que vão buscando procedimentos estéticos hoje em dia, elas vão mais por vaidade, né? Elas vão impulsionadas pela melhora da autoestima. Hoje, que nos dias atuais, é muito importante a pessoa estar de bem consigo mesma para conseguir ter uma relação melhor social, no emprego ou em determinados outros ambientes. Nos relacionamentos. Relacionamentos. Essa história de mídia social, de Instagram, de Facebook, influencia muito? Muito, porque há uma exposição exagerada das pessoas, né? Sempre buscando uma melhor imagem. E hoje em dia, né, em redes sociais, as pessoas usam muito filtros, ou não usam muitos aplicativos para melhorar a imagem, e elas acabam gostando dessa mudança que tem no visual. Aí o pessoal chega lá com o aplicativo no consultório e fala, eu quero ficar assim. Isso, acontece. Acontece? Acontece, não é o ideal, tá? Mas acaba acontecendo. Por quê? Quando a pessoa vem com fotos, buscando alguma coisa muito exagerada, fora da realidade, fica muito complicado para a gente conseguir atingir a expectativa do paciente. E às vezes eles vêm com expectativas realmente irreais, né? Desejando, eu quero o nariz da fulana, eu quero um peito igual da ciclana, quero a orelha de não sei quem, tá? E essas coisas a gente não consegue prometer, não tem como, porque cada indivíduo é único, cada um tem um biotipo, tem tem traços específicos que a gente não consegue mudar. E dependendo do exagero que a gente faça para tentar essa mudança na pessoa, descaracteriza ela, pode criar um problema de autoimagem, a pessoa não se reconhecer mais como aquele indivíduo e trazer transtornos psicológicos associados também. Com certeza, nós somos indivíduos únicos e o único aqui também no Conexão Saúde, Dr. Marcelo Mariottini, são as crianças que são únicas na Domiduca. A Domiduca é uma loja infantil de roupa, de sapato, fica em Matão, mas se você quiser conhecer também tem o site da Domiduca. E essa galerinha, essa criançada linda da Domiduca estará sempre aqui com a gente no Conexão Saúde. E hoje é dia da Carol Tadiotti dar um super recado sobre saúde aqui pra gente. Carolzinha, conta qual que é o seu recado. A vacinação é essencial para manter a criança livre de doenças graves. Carol, que graça! Olha como ela está preparada, ela é uma artista para falar em frente às câmeras. Ela não ficou com vergonha na gravação, falou super bem.
Uma coisa que eu sei sobre você é que você toca piano lindamente. Carolzinha, um beijo pra você. Parabéns. Um beijo pra sua mãe, pra Ju, pro seu pai, pra Malu, que também vai precisar gravar aqui pro programa também. Um super beijo pra vocês e muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Conexão Saúde. E a gente volta com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico, que está nos contando o que acontece dentro dos consultórios hoje, o que as pessoas buscam para fazer, né, essa cirurgia plástica de tudo hoje um pouco, né? E as principais, doutor Marcelo, são as, por exemplo, lipoaspiração. Está em primeiro lugar no Brasil? Ainda ou ainda compete com o implante de silicone? O implante de silicone, por incrível que pareça, já passou a lipoaspiração aqui. Tá? As mulheres hoje em dia buscam a principal área de autoestima delas, acabam sendo a mama. Né? Como a gente acabou de conversar um pouquinho atrás, por causa dessa autoexposição que as pessoas têm. Então, o que elas buscam? Elas buscam poder colocar uma roupa com um decote mais ousado, uma roupa mais justa, e aí elas querem um destaque maior para a mama. Porque a brasileira, o perfil da brasileira não é uma pessoa, uma mulher peituda, na realidade? Não. A brasileira tem um peito, não pode falar peitudo? Será? Pode, nesse horário. A brasileira tem um peito menor, né? Do que os Estados Unidos, por exemplo. Qual que é a primeira cirurgia hoje no ranking dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é a prótese de silicone. Também? Também. Tá? O que acontece é que nos Estados Unidos as mulheres lá buscam um volume exagerado da mama. Lá é uma característica daquela população, né? Esse aspecto visual. Né? O que acontece? Como o Brasil se espelha muito na cultura americana, isso acabou sendo trazido para o Brasil. Aí o que acontece? As mulheres, no começo, quando começou o boom da prótese de mama, do silicone, as mulheres brasileiras não queriam volumes grandes, eram volumes pequenos. Depois foi aumentando gradualmente esses volumes a serem colocados. Hoje em dia começou a ter um pouquinho a regressão do volume. Estão em volumes moderados, não mais os volumes muito exagerados. E está tendo essa troca também, né? As mulheres estão trocando por peitos menores. Quem colocou um peito muito grande? Ou não? Porque é tendência agora o peito menor, até no silicone mesmo, não é isso? Sim, tá? É não ficar com volume pequeno, mas também não ficar com volumes exagerados. Ficar com um peito com um volume moderado. Tem que ser proporcional, como o senhor falou. Cada pessoa é uma pessoa, o atendimento é individualizado, personalizado. Isso, tá? A gente não pode generalizar o tratamento para todo mundo. Cada pessoa vai depender do que a pessoa deseja e do que o corpo dela consegue comportar. E em relação ao resultado que a gente consegue atingir. Então, lógico, numa consulta nós vamos conversar muito com o paciente para ver a expectativa que ela tem, o que a gente consegue produzir, né, dar de resultado para ela e se vai estar nos conformes com o que ela deseja. Para uma pessoa fazer um implante de silicone, colocar silicone, o que ela precisa? Ela vai fazer essa consulta, tem algum pré-requisito, ela tem que emagrecer? Como que é a preparação para quem quer colocar um implante? Então, a primeira coisa é a gente ver o que incomoda na paciente. Porque dependendo do que for, às vezes nem é necessidade de colocar o implante mamário. Por exemplo, se a mulher tem um volume de mama razoável, mas ele tem muita queda, a gente pode resolver esse problema da queda usando o próprio volume de mama que ela tem, sem a necessidade da colocação do implante. Agora, as mulheres que têm pouco tecido mamário e querem volumes maiores, essas necessitam da colocação do implante. Então, tudo é muito individualizado, porque às vezes, para conseguir o aumento mamário e um formato de um peito adequado, às vezes só a colocação do implante mamário é suficiente, outras vezes nem tanto. É preciso retirar excesso de pele e excesso de tecido, porque só a colocação do implante não vai dar, apesar de dar o volume, não vai dar o formato desejado do peito, vai ficar com o peito com volume caído. Então a gente precisa realmente pensar no que deseja, nas cicatrizes que vão ficar, porque tirar excesso de pele vai causar cicatrizes um pouco maiores, né, e ver realmente o que a paciente deseja. Então sempre precisa fazer uma avaliação. Não adianta chegar e falar assim, doutor, eu vim aqui para colocar silicone, eu vim aqui só para colocar o silicone. Às vezes a gente não consegue dar um resultado bom só com o que ela quer. Por isso que a gente precisa sempre estar avaliando
passando todas as informações, complicações que podem acontecer no procedimento cirúrgico, após o procedimento cirúrgico ao longo dos anos, tem que estar bem esclarecida antes dela tomar uma atitude, né, se ela deseja realmente fazer um determinado procedimento ou não. Então, realmente, a pessoa tem que querer e buscar um profissional adequado para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, na realidade. Sim. A gente sempre orienta, se for fazer cirurgia plástica, com um especialista na cirurgia plástica. Tá? Ele acabou, querendo ou não, ele teve uma formação específica para isso, né? Treinamento prático e teórico exatamente para isso. Doutor Marcelo, o senhor precisa trabalhar junto com uma psicóloga, às vezes, para entender a mulherada? Às vezes é interessante, a gente às vezes até orienta alguns pacientes a passar com uma psicóloga, né? Porque às vezes o problema que ela vem relatando, a gente não vai resolver com a cirurgia estética. Sim, eu falo brincando, mas é importante. Porque às vezes ela acaba colocando todo o problema que ela traz, dos problemas do dia a dia, problemas pessoais, ela acha que vai resolver com o procedimento cirúrgico e às vezes tem muito mais coisas envolvidas que fez ela vir buscar o procedimento estético. E a gente tem que ter um pouquinho de feeling ali na consulta, né? Sempre conversar bem com o paciente, perguntar por que ela quer fazer, o que ela espera com esse tipo de procedimento, o que ela acha que vai mudar na vida dela, tá? Para quê? Para a gente tentar pegar um nuance ou outro, para ver se realmente o problema é só estético ou se tem um psicológico, um biopsicossocial envolvido, para a gente poder dar um suporte maior. Porque às vezes ela não vai, por melhor que fique o resultado cirúrgico, que a gente fala assim, ó, tá perfeito, isso aqui tá de livro, vou levar para um congresso, tão bom que ficou. Às vezes ela vai ficar insatisfeita, porque o problema realmente não era o resultado estético em si, mas um problema psicológico associado. Tá? Então é bom ter uma conversa mesmo com o cirurgião antes. Uma conversa densa, verdadeira, ela expor. O senhor que tem que ser um pouco psicólogo nessa hora, né? Para entender realmente o que está acontecendo, qual que é o objetivo, né? Realmente daquela mudança, o pior é a expectativa, não é? O que ela espera, né? Sim, é muito difícil a gente trabalhar com a expectativa do paciente, porque às vezes eles chegam com queixas muito genéricas. Eu falo assim, você fala assim, mas o que lhe incomoda? E a pessoa não sabe falar o que incomoda. E ela dá uma maneira geral, por exemplo, uma paciente que tem um excesso de pele no abdômen, com estria, já teve 2, 3 gestações, está com a pele a barriga um pouquinho flácida e tal, e ela não sabe especificar o que incomoda. Eu falo assim, mas o que incomoda para ver se eu consigo te ajudar, né, a resolver exatamente o que mais está te incomodando. Eu falo assim, tudo. Mas aí que você fala assim, não, mas tudo o quê? E a pessoa não sabe falar. Tá? Então é nesses casos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque quando a pessoa generaliza muito, ela não tem uma real noção, não está satisfeita com a vida dela. Exato. Às vezes é muito mais do que a estética. Então a gente tem que tentar buscar outros pontos aí que possam estar influenciando para fazer ela ter vindo até o consultório. E dependendo do que for, realmente a gente né? A gente acaba orientando a passar com um psicólogo antes de fazer um procedimento. Eu acho importantíssimo, essencial, porque não é um procedimento. E essa história de anestesia geral, anestesia local, existem alguns mitos, né, que a anestesia geral é pior do que a local. Como que é isso, doutor? Olha, em termos anestésicos, vai depender muito do tipo de procedimento que a gente vai fazer. Nós podemos fazer cirurgias com anestesia local apenas, com uma sedação, onde o paciente acaba dormindo no procedimento cirúrgico, acaba não sentindo dor, fica com um nível de consciência mais baixo. E a gente pode fazer a cirurgia com anestesia geral também. Tudo vai depender da indicação do procedimento, do que o paciente quer e das condições necessárias para realizar um procedimento. Tá? Então, assim, nem sempre eu vou estar indicando uma anestesia geral para um procedimento pequeno. Tá? Lógico, claro. Todo procedimento anestésico tem seus riscos. Alguns têm um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Vai depender do tempo de cirurgia associado, se a pessoa tem algum problema de saúde ou não. Se tem problema de saúde, se faz controle desse problema com algum tipo de medicação. Então tem que levar várias coisas em consideração para a gente estar indicando um determinado tipo de anestesia. Tá? E lógico, não é o cirurgião plástico apenas que vai acabar indicando o procedimento anestésico. Né? Dependendo do que for, o anestesista vai estar ou indicando ou contraindicando uma orientação que a gente tem. Por exemplo, eu falo assim, vamos fazer esse procedimento com
como a raquianestesia, né, que é a anestesia que as mulheres fazem para fazer o parto. Da né? cesárea, Na cesárea. Aí o anestesista pode falar assim, eu avaliei ela melhor, eu acho melhor fazer com uma anestesia geral por determinadas condições. Então ele também vai estar influenciando, né? E ele é o anestesista mais indicado ainda para poder falar o tipo de anestesia a ser feita. Claro. E quando a gente fala de implante de silicone, também existe para os homens aquela cirurgia que eles diminuem também o peito, não é isso? Sim. Aí a gente chama de correção de ginecomastia. Né? O homem pode ter vários graus de desenvolvimento da mama, dependendo de como for. Às vezes uma lipoaspiração apenas consegue resolver o problema, dependendo do caso. Se tiver muito excesso de pele, é necessário também uma correção cirúrgica adicional. Os homens estão buscando bastante o consultório, doutor Marcelo? Olha, aumentou bastante a procura. Não, lógico, não chega no nível igual às mulheres, mas é incomparável ao público feminino. Sim, mas o movimento masculino tem aumentado bem. Os homens estão cada vez mais vaidosos. Exatamente. É aquela história que nós falamos, as pessoas estão se expondo cada vez mais nas redes sociais, então eles acabam buscando alternativas para melhorar o físico. A aparência estética, a aparência é isso estética, mesmo. Exato. E a gente tem um bloco também novo aqui no Conexão Saúde, que a gente vai cuidar muitíssimo bem da nossa saúde auditiva, com a fonoaudióloga Daniele Schiavon. Primeira dica aqui da Dani no programa, ela já veio, já foi entrevistada, e agora a gente vai lá, direto para a Clínica da Audição, entender melhor sobre a saúde auditiva. Saúde auditiva. Apoio cultural. Clínica da Audição Araraquara. Olá pessoal, eu sou a Daniele Schiavon, fonoaudióloga aqui da Clínica da Audição, e hoje eu vim falar para vocês dos cuidados com a audição. O maior vilão, acho que hoje, são os fones de ouvido. As pessoas usam bastante, ficam bastante tempo com ele e depende da intensidade desse som, é muito prejudicial. O ideal é que não se use frequentemente, nem muitas horas por dia. As células auditivas, uma vez danificadas, elas não se regeneram. E aí a gente não tem como reverter um quadro de perda auditiva neurosensorial, que são a morte dessas células da cóclea. Outra dica importante é pessoas que trabalham em ambientes de barulho, fábricas, que às vezes não fazem corretamente o uso dos EPIs. Também é importante, porque esse profissional ele está exposto ao ruído todos os dias e várias horas por dia. Não pode ficar sem fazer o uso da proteção auditiva. Outra coisa importante para falar é sobre o uso do cotonete. O cotonete muitas vezes pode causar um acidente, porque a pessoa às vezes aprofunda muito e chega a romper o tímpano. Também não é legal e ele não é indicado porque a gente tem a quantidade de cera ideal muitas vezes para fazer só a proteção do canal auditivo. E quem tem muita quantidade de cera, ele acaba empurrando e não faz a remoção. Isso acaba formando uma rolha de cera e aí, às vezes a pessoa tem que ir até o médico para fazer a remoção completa dessa rolha que foi formada. Por isso é importante estar sempre atento a todos esses cuidados. Por hoje é isso que eu gostaria de falar, espero vocês na próxima dica. Saúde auditiva. Apoio cultural. Clínica da Audição Araraquara. Muitíssimo obrigada, fonoaudióloga Daniele Schiavon. É muito bom tê-la aqui com a gente toda semana agora no Conexão Saúde. As dicas são essenciais e a gente tem que lembrar sempre de cuidar da nossa saúde auditiva, porque às vezes a gente deixa de lado, quando não tem esse problema, a gente não pensa sobre esse assunto, a gente precisa pensar e tratar sempre. E agora quem vai dar uma super dica para vocês sou eu. E é para você cuidar da sua saúde. Do que você precisa? Claro que é de um plano que você confia. E o H-Saúde é a união de um plano com quase 40 anos de experiência, com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. São mais de 100 médicos e equipes multidisciplinares só em Matão. Pronto atendimento 24 horas, exames e procedimentos de alta complexidade bem pertinho de você. E se você não estiver em Matão, o H-Saúde também oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil.
planos individuais e condições especiais no plano empresarial. Oferece muito mais qualidade de vida para sua família, para os seus colaboradores, com um investimento muito menor do que você imagina. Com o plano do H-Saúde, você fará parte de uma das mais respeitadas instituições de saúde da região, que é o Hospital Carlos Fernando Malzone. Então ligue agora para o H-Saúde, é 3383 9333, é 16 3383 9333. Cuide da sua vida, da sua saúde, da sua família, dos seus colaboradores. H-Saúde, seu plano, seu hospital. E a gente vai direto para um intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde para vocês. De volta ao Conexão Saúde de hoje, a gente conversa sobre cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini, mas antes a gente vai direto lá para a Clínica Invita Saúde de Matão entender um pouquinho mais sobre uma especialidade médica. Vamos para lá. Dicas Vida e Saúde. Apoio Cultural. Clínica Invita Saúde. Clínica de especialidades médicas. Olá pessoal, sou Fernando, sou médico endocrinologista aqui da Clínica Invita Saúde, localizada na cidade de Matão. E hoje venho trazer para vocês uma super novidade que foi a recente liberação pela Anvisa da comercialização da insulina Fresa, que é a nossa primeira insulina inalável disponível no Brasil. É uma insulina que se apresenta em forma de pó, ela vem em cartuchos com 3 doses distintas, utilizadas através de uma bombinha, similar a pacientes que usam para tratamento de asma, DPOC ou bronquite. É uma insulina que se assemelha às insulinas injetáveis ultra rápidas, é utilizada principalmente nos períodos pré-prandiais e infelizmente não substitui as insulinas de ação intermediária ou lenta, como no caso a insulina NPH e a insulina Lantus. É uma insulina indicada para tratamento tanto de pacientes com diabetes tipo 2 e também os pacientes do tipo 1 e apresenta como principais contraindicações pacientes tabagistas, pacientes com patologias pulmonares, que são aqueles onde a insulina pode ter seu efeito reduzido, ou também no pacientes com menores de 18 anos. Com certeza é um novo medicamento que vem para somar no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2 e trazer uma revolução no seu tratamento. Talvez seja uma brecha para, quem sabe, no futuro, o fim das aplicações de insulina. Dicas Vida e Saúde. Apoio Cultural. Clínica Invita Saúde. Clínica de especialidades médicas. Muitíssimo obrigada, Clínica Invita Saúde. É muito bom ter todas essas dicas aqui no Conexão Saúde e saber que vocês têm todo tipo de especialidade médica. Então você, telespectador, que precisa de algum médico de qualquer especialidade, eu tenho certeza que você vai encontrar na Clínica Invita Saúde. E a gente conversa aqui, volta a conversar com o Dr. Marcelo Mariottini sobre as cirurgias plásticas. O Brasil é uma superpotência de cirurgia plástica, estamos em 2º lugar. E uma das cirurgias é a blefaroplastia, que é de pálpebras. Isso. Que também está em 3º lugar, a busca é alta? Isso, é bem alta a procura pela blefaroplastia. Sim, um nome dificinho de falar, né? Tá? E o que acontece? As pessoas que buscam esse procedimento são as pessoas com um pouquinho mais de idade, onde já vai tendo um pouquinho mais de flacidez de pele, um excesso de pele que chega a incomodar até a parte visual. Então acaba não ficando só no resultado estético esse procedimento cirúrgico. Já é uma correção no caso? Sim, mas associado à estética. Sempre que os pacientes acabam procurando a gente, eles não querem só a correção do problema, eles querem que corrija o problema e que fique bonito. Claro, já que vai fazer, não é, doutor Marcelo Mariottini, já que já vai fazer a plástica, já tem que unir o útil ao agradável, o senhor concorda? Uhum. A gente também, nós não falamos, a gente falou de implante de silicone, a gente não falou da lipoaspiração, que está em 2º lugar. Eu já pulei aqui para a blefaroplastia, mas a gente não falou da lipo, que é uma das grandes, aí, né? Dos grandes carro-chefes da cirurgia plástica. Uma das maiores demandas, né? Sim. E qual que é a grande questão da lipoaspiração? Um mito que o senhor já falou aqui no programa é que a lipo não
Emagrece. Exatamente. Conta mais pra gente sobre o objetivo da lipo. O objetivo da lipoaspiração é a gente tirar o excesso de gordura, tá? Então o resultado não é um resultado em balança, mas é um resultado de contorno do corpo. A gente tirar o excesso e modelar, né? Então esse é o objetivo em si da lipoaspiração. A cirurgia para emagrecimento são as cirurgias bariátricas, feitas pelo gastrocirurgião, né? Diferente do que a gente faz. Nós vamos mexer numa área mais superficial, acima da musculatura. Então nós vamos tirar parte do tecido adiposo através da lipoaspiração, modelando o corpo, né? Desse jeito a gente consegue melhorar as medidas e o contorno corporal. Isso traz um resultado muito benéfico para o paciente. Por isso que as pessoas buscam a lipoaspiração, porque faz o contorno do corpo, tira aquela gordurinha que você não consegue tirar no emagrecimento. Ou mesmo numa academia, são gorduras localizadas de difícil perda com atividade física ou dieta mesmo, que aí você tem que acabar, vamos falar assim, apelando para o procedimento cirúrgico. É meio que um retoque final, assim, a lipoaspiração. Tem pessoas que acabam emagrecendo muito e aquela gordurinha ali acaba não saindo, né? E se perder muito peso adicional, acaba ficando com o rosto muito fino ou perde muita massa magra associada, para conseguir perder aquela gordura localizada. E aí é interessante a pessoa realmente fazer a cirurgia para melhora do corpo pontual ali, sem ter maiores problemas futuros com dieta ou excesso de atividade física. Como que está hoje a própria cirurgia da lipo? Porque me causa um pouco de, não medo, mas a gente percebe nesses vídeos que a gente vê na internet que é uma agulha, enfia e vai tirando a gordura. É um pouco agressivo. Ou tem algum risco muito grande? Como que é realmente, assim, quais são os riscos? Que tipo de cuidado que a gente tem que tomar? É assim, a primeira coisa, todo procedimento cirúrgico tem risco, todo. Tá? Então, a lipoaspiração ela não deixa de ter risco, mas o risco na lipoaspiração é baixa, contanto que a pessoa que esteja realizando o procedimento saiba fazer, for um especialista nesse tipo de procedimento cirúrgico, né? E se a pessoa tem as condições adequadas. Então a gente sempre faz uma avaliação prévia antes, não só clinicamente, mas com alguns exames também associados. E isso vai nos falar as condições de risco do procedimento cirúrgico em si. Então, na realidade, hoje os riscos estão cada vez menores da lipoaspiração. Já era menor em relação às outras. Ela é baixa, tá? Mas ela existe e a questão é, para minimizar risco, é fazer com quem sabe fazer. Essa história da aflição, da agulha, é uma aflição mesmo, não? É aflição, porque o que acontece? O CRM, o Conselho Federal de Medicina também, ele proíbe a gente de divulgar imagens, tá? Tanto de pré como pós-operatório, apesar de você ver muita coisa na internet hoje em dia, é proibido, inclusive vídeos. Então o que acontece? Tem muita cirurgia que você tem acesso, se você quiser, na internet. Você vai lá, digita a cirurgia que você quer ver, você consegue ver o vídeo do procedimento cirúrgico. Praticamente qualquer procedimento cirúrgico que a pessoa vê, ela vai ficar aflita. Não? É verdade. A pessoa vai ficar um pouco assustada, tá? Então o que a gente recomenda? A pessoa não ficar se apegando a vídeos, porque no procedimento cirúrgico a pessoa está anestesiada, a pessoa não vai sentir, ela vai estar dormindo, né? Em geral ela está dormindo sem sentir dor nenhuma, sem sentir nada. Então, na verdade, fica mais essa questão da agonia, por quê? Porque eu vi, porque me falaram e tal. No procedimento cirúrgico em si a pessoa não sente nada. E a pessoa faz uma lipo hoje, ela fica internada, como que é o pós-operatório? Depende da área da lipoaspiração que a gente faz. Se a gente for fazer uma área corporal muito intensa, muito grande, aí a recomendação é que a pessoa acabe ficando internada ou pelo menos num período razoável em observação. Pode ser 24 horas, pode ser 6 horas, vai depender muito da área e de como for o procedimento cirúrgico em si. Entendido. E a abdominoplastia, que também é uma das cirurgias bem procuradas, que é a diminuição do abdômen, é isso? Isso. Aí o que acontece? Na abdominoplastia, em geral, se associa à lipoaspiração. Porque a abdominoplastia nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar o excesso de pele no abdômen, nós vamos corrigir a diastase abdominal, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais, que acabam dando uma flacidez, um
tônus mais flácido para o abdômen. A gente faz essa correção com uma aplicatura, que é a amarração dessa musculatura, e para conseguir um resultado muito melhor, a gente associa a lipoaspiração. A lipoaspiração associada à abdominoplastia, por incrível que pareça, tá? Ela diminui o risco da cirurgia em si do abdômen. Por quê, tá? doutor? Porque você consegue ter menos sangramento, você consegue ter uma mobilidade maior daquela pele em excesso, tá? Quando a gente faz a lipoaspiração. Tá? Quando a gente passa a cânula ali na parte da gordura, a gordura, aquele tecido consegue ser muito mais mobilizado facilmente. E a cânula da lipoaspiração, ela não corta, tá? É um material rombo, então ele não lesa vasos sanguíneos. Então a gente preserva a vascularização na área do abdômen, tendo menos sangramento, preservação melhor da vascularização do tecido, que dificulta também, diminui o risco de ter necrose, de problemas circulatórios no pós-operatório. A abdominoplastia dá mais trabalho de pós-operatório, a pessoa não... É diferente da lipoaspiração, é mais Sim, invasiva. É mais invasiva, tá? A recuperação é um pouquinho maior, tá? Um tempo um pouco mais demorado. A pessoa pode ou não sentir um pouco mais de dor, porque dor é relativa, é individual. Tem pacientes que operam que não se queixam de dor, tem outros que se queixam num nível razoável, né? Então é muito individual. Mas em termos de recuperação para voltar para uma atividade física, para um serviço, acaba sendo um pouquinho maior. A lipoaspiração em si, unicamente, ela tem um tempo de recuperação bem mais curto do que a abdominoplastia. É bem menos invasivo mesmo. Sim. Tá. Perfeito. Lifting de mamas. A gente já falou sobre isso, é a mesma... O lifting de mama seria a cirurgia para erguer o peito. Tá? O peito que está caído. A gente já falou mesmo no primeiro bloco. Isso, né? Ela pode estar ou não associada com o uso do implante mamário. Rinoplastia, que é a cirurgia no nariz, não é isso? Também é muito procurado hoje, né? Todo mundo quer ter o nariz igual de algum ator, de alguma atriz, de algum pessoal famoso aí. Isso. Aí cai porque a gente conversou também no primeiro bloco, tá? As pessoas, quando chegam para fazer uma rinoplastia, essa é uma das cirurgias que realmente o pessoal vem com foto. Doutor, eu quero o nariz assim. Aí a gente já tem que conversar muito. Tem muito disso mesmo, tem, olha. Tem. Para esse tipo de cirurgia, pelo menos comigo, estou falando pessoalmente, claro, ele é o campeão do paciente chegar com foto. Doutor, mas é o mais fácil de você explicar que tipo de nariz você gostaria. Pode até ser um começo de conversa. Olha, eu gosto muito desse tipo de nariz. Sim. Né? Tá? Como que vai mostrar? Aí nós vamos chegar e falar assim, olha, o que lhe incomoda no nariz? Para ver se eu vou conseguir chegar no resultado que ele quer. Às vezes ele chega com determinada foto, eu falo assim, olha, por mais que eu consiga deixar o nariz desse jeito, em você vai ficar esquisito. Por causa do rosto. Vocês fazem mapeamento digital? O nariz, não. A gente não faz mapeamento digital. Bom, depende. Tem cirurgiões que fazem, tem outros que não. O problema da gente fazer o mapeamento digital é uma promessa de resultado. Porque se eu fazer um mapeamento digital e falar, vou deixar o seu nariz assim, tá? Se eu fizer isso, eu estou prometendo um determinado resultado. E a gente sabe que, biologicamente, nem sempre é possível, tá? Então, o que acontece? Às vezes eu faço a cirurgia, terminou o procedimento cirúrgico, o nariz está ali, certinho, bonitinho. Só que isso vai depender também do resultado de cicatrização, inchaço, os cuidados pós-operatórios. Tem várias coisas que vão influenciar no resultado final. Não é simplesmente eu chegar e fazer o procedimento e pronto, acabou. Já está pronto, esse é o resultado. Então, tem várias coisas associadas. Não é mágica. Quando a gente faz uma fratura no nariz para poder diminuir osso, reduzir a calosidade que tem aqui, que a gente chama de giba, às vezes o próprio organismo vai formar uma cicatriz no osso que a gente tirou, é uma cicatrização óssea, e às vezes essa cicatrização óssea pode provocar uma nova elevação, uma nova formação de depósito ósseo ali, e a gente tem que acabar mexendo futuramente, porque no começo, logo no pós-operatório, o resultado ficou perfeito. Passaram-se meses e esse resultado foi modificado biologicamente pelo próprio paciente. Tem que ficar em cima, tem que ser realista. Tem que ser realista. Não dá para o mais importante magia. É isso. Exato, né? Nós somos médicos, a primeira coisa.
né? Nós trabalhamos com a estética, mas nós somos médicos e nós temos que explicar as limitações dos procedimentos para os pacientes. A gente consegue bons resultados? Consegue, mas nós temos limites. É isso que a gente quer, que a conversa com o paciente tem que ficar bem clara, os limites que a gente tem para conseguir determinados objetivos. Com certeza. E agora a gente está com bastante, ultimamente também, com outros tipos de processos que não são invasivos, como botox, preenchimento, que o cirurgião plástico também faz, o senhor também faz, não é isso? Isso, tá? Só que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos. Em geral, o que está na moda hoje em dia são as bioplastias, né? Como ácido hialurônico, os preenchimentos faciais, ou o que o pessoal chama de harmonização orofacial. Preenchimento labial, contorno malar, projeção de mandíbula. O que mais as pessoas buscam hoje na harmonização facial? Olha, o que acaba aparecendo mais é para melhorar flacidez ou marquinhas do bigode chinês. Em geral, acaba sendo isso. Não, por incrível que pareça, não passa tantos pacientes querendo modificar o rosto em si sem procedimento cirúrgico. Eles querem melhorar um ou outro detalhe. E como que, na realidade, como que trabalha o botox, o preenchimento? Explica um pouquinho pra gente. O preenchedor, ele vai dar volume. E ele, dependendo da técnica e do produto utilizado, a gente consegue fazer pontos de sustentações. O que seria isso? Nós conseguimos preencher determinadas áreas com pouco volume e eles funcionam como pilares e vão provocar um efeito de lifting. Por exemplo, se eu preencher determinados pontos na região malar, eu consigo melhorar um pouco a queda que a gente tem nesta região do rosto. Na bochecha ou mesmo porque um pouquinho no contorno da mandíbula. Porque a gente vai envelhecendo, parece que o rosto vai... Exatamente. Descendo, para rimar. A gente vai tendo atrofia de tecido, perda de coxins de gordura e vai acabando sobrando a pele e o rosto vai realmente caindo. Por isso que vai acentuando o bigode chinês, acentuando as marquinhas que a gente chama de linha de marionete, a bochecha vai caindo. E aí, quando essa flacidez é pouca, nós conseguimos ter bons resultados com o preenchimento. Quanto tempo dura um preenchimento? Em torno de um ano e meio, mais ou menos. Então, preenchimento, botox, é um tratamento que é um tratamento, isso. É um paliativo, né? É um paliativo, tá? A toxina botulínica, ela já funciona de maneira diferente. A toxina botulínica é um produto para a gente paralisar a musculatura. Ela paralisando a musculatura, ela impede a contração dela e assim ela não impede a formação das marcas de expressão provocadas pelo músculo. Envelhecimento. Não, pela atividade da musculatura. Por exemplo, quando você faz cara de bravo, né? Quando você sorri, você provoca algumas contrações musculares que vão acabar preguiando a pele. Então, a toxina botulínica vai impedir essa contração muscular e aí a pele não vai ficar preguiada e a gente acaba com as marquinhas de expressão. E todo mundo agora está buscando, até pessoas mais novas, para poder por exemplo, não envelhecer na realidade, para ter uma manutenção. Eles buscam como uma prevenção a prevenção da linha da marca de expressão. Porque quando nós temos a pele boa ainda, a gente sorri, ela marca, você termina essa condição muscular, a pele fica lisa novamente. Porém, isso cronicamente vai causar uma lesão na pele e você vai ter marcas de expressão estáticas, que elas vão ficar marcadas quando você não faz o movimento muscular. O pessoal vai ficando mais velho e realmente vai ficando com essas linhas já preguiadas, que depois o tratamento é muito mais difícil. No começo, quando você impede essa dobra de pele, essa lesão no tecido crônica, você acaba tendo a pele, vamos falar assim, mais bonita por períodos muito mais longos. Entendido. Dr. Marcelo Mariottini, nós temos muitas opções e cada vez mais aí para o envelhecimento, para a saúde, para a estética, para a autoestima. Eu acho que a questão é procurar um profissional que você confie e realmente conversar e adaptar todas as suas necessidades, expectativas com o que tem de melhor hoje no mundo da cirurgia plástica, não é isso? Exatamente. Já que o Brasil é o segundo país que mais busca aí e que mais faz cirurgia plástica, façam com quem realmente entenda. O senhor atende aqui em Araraquara, mas para a região toda. Isso, tem aqui em Araraquara e região. Em Araraquara, perfeito. Muito obrigada, doutor Marcelo. Volte sempre aqui no Conexão Saúde. E agora, para onde que a gente vai?
A gente vai direto para a clínica do Dr. Martelli com mais novidades aí no bloco Nova Odontologia. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Oi, Pri, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre scanner de novo, né? Os benefícios do scanner. Eu já falei em outros programas sobre isso, além de tudo que o fluxo digital nos dá, né? Qualidade em prótese, prótese sobre implante, prótese sobre dente, né? O que a gente tem também? Análise da mordida do paciente. Tá certo? Então você faz um trabalho odontológico, faz uma ortodontia, pós-ortodontia, ou mesmo antes da ortodontia, usa um alinhador dental, que uma hora eu posso falar com você sobre isso se você quiser saber, como movimentar dentes sem ter aparelho fixo, né? Que são os alinhadores dentais que nós fazemos aqui na clínica, né? Então, quando você tem uma pessoa que tem um problema de mordida, né? Mordida é ruim, tem um problema de oclusão, como nós falamos, então você tem que fazer uma análise. O scanner já faz isso para mim, tá bom? Vou pedir para o Dr. Rafael isso, doutor, por favor, me ajude aqui, amplie um pouquinho. Então, veja bem, isso aqui é uma análise da mordida. Então, essas cores mostram o quê? Onde está verde, a distância da mordida é de 2 milímetros, 1,7 milímetros, ou seja, ele não está nem encostado, né? Nesse vermelho maior aqui, você tem um toque, mas um toque, muitas vezes, dá um toque muito forte. Quando você tem um toque aqui, onde está bem no cinza, aqui é um contato que não deveria existir. Porque são contatos fortes, são contatos chamados contatos prematuros, e isso daqui tem que ser removido, tem que ser desgastado, tá certo? Um desgaste, esse ajuste oclusal, não é um desgaste que vai prejudicar o seu dente, é apenas um ajuste da mordida, então um ajuste oclusal para o desgaste seletivo, onde você consegue equilibrar a mordida. Então não adianta você fazer prótese, fazer ortodontia ou qualquer procedimento e você não tem um ajuste da sua mordida. Porque muitas vezes mesmo uma ortodontia, até muito bem feita, muita qualidade, às vezes não tem um ajuste finalizado. Isso é importante, isso o scanner nos dá, né? Então, como eu faço o escaneamento inicial de todos os meus pacientes da clínica, seja de ortodontia, seja de implante, seja de prótese, seja por tratamentos de DTM, que são as disfunções, as pessoas que têm bruxismo, todos os pacientes da clínica são escaneados. Você tem um escaneamento inicial, uma análise da mordida, da oclusão, e posteriormente, se necessário, é feito um outro escaneamento final para conferir o que foi feito. Como disse, já teve a oportunidade de ver, um escaneamento é muito rápido, essa escaneio marcada de 30 segundos a 1 minuto, então você vai gastar para escanear uma boca inteira, vamos dizer assim, que seja 3 minutos, mas que seja 5 minutos, né? Gasta um tempo mínimo, sem nenhum desconforto ao paciente. Como eu te falei, moldagem, aquelas massinhas, material de moldagem, isso já acabou, certo? Mas além de ser impreciso, além de não ter qualidade nenhuma mais, é um desconforto muito grande. Quem passou por moldagem sabe o que eu estou falando, né? Da náusea, da ânsia, né? É horroroso e não tem qualidade. Moldagem e gesso acabou. Então, qual um equipamento que vai te dar isso? Vai te dar uma análise da mordida. Antigamente se fazia montagens em articuladores, levava-se horas para fazer isso, né? Outro dia eu fiz uma conta, quanto seria fazer uma análise disso pelo método analógico? Dá mais de 5 horas de trabalho, tá certo? E eu gastei o quê? 5 minutos? Né? Então realmente é uma discrepância gigantesca, certo? Então o fluxo digital me dá essa oportunidade, além de uma grande precisão, tá certo? Um tempo de trabalho muito menor. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Muitíssimo obrigada, Dr. Martelli. É sempre uma honra tê-lo aqui, um professor, um doutor, sabe tudo de odontologia e falou agora pra gente sobre scanner digital. Muito bom, é muito bom conhecer e que os nossos telespectadores também conheçam o que há de melhor aí na odontologia. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. E eu quero que você já fique pensando o que será que a NutriChef Carla Pires vai fazer de bom no bloco Cozinha Saudável. Fique aí! De volta ao Conexão Saúde, a gente volta direto para o nosso super bloco da cozinha saudável, saborosa, funcional
e também deliciosa. E quando a gente fala de delícia, a gente lembra do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Prontíssimo para beber. O suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! E a gente vai agora para onde? Direto para o Mondrian Ambiente. Esse ambiente maravilhoso, delicioso também, direto com a NutriChef Carla Pires. Cozinha Saudável. Muito bem-vindos a mais um Cozinha Saudável no ar aqui no Conexão Saúde. A gente está muito feliz porque a gente está com a querida NutriChef Carla Pires aqui no Mondrian Ambientes, que a gente já cansou de falar, mas aliás a gente não cansa de falar daqui, não né? Vamos cansar por um bom tempo de falar daqui. Espero poder gravar muito aqui no Mondrian, que é uma delícia. Todo esse ambiente faz toda a graça, né? Compõe, né? É um cenário assim que, ai meu Deus, muito lindo. Ó. Muito lindo. Nutri, o que a gente vai fazer hoje? Hoje é uma dica assim especial, hoje, né? Pelo eu visto. resolvi trazer uma dica, porque a gente sempre faz receita, fala de preparações, e a gente sempre usa um ingrediente, na maioria das receitas, que é o responsável muitas vezes por aquele sabor, por uma finalização de um prato. Eu amo. E dá pra gente fazer esse ingrediente ficar mais sofisticado ainda. Então, qual é a dica hoje? Eu vou ensinar o pessoal de casa a fazer azeite aromatizado ou vinagre aromatizado, para poder usar nas preparações, saladas, pratos. E além do sabor, né, do azeite, a gente agrega as ervas. Ai, que gracinha. Que vão dar o sabor ao azeite. Pri, simples demais. Simples demais, NutriChef. mas algumas dicas são legais para quem for fazer. Tá. Pode perceber que quem presta atenção no Cozinha Saudável vai ver que meu azeite está sempre aonde? Num pote de cerâmica esmaltada. É a melhor maneira de conservar a qualidade do azeite. Não sabia. Então, aqui, vocês vão perceber que a gente fez em vidrinhos transparentes. É a pior maneira de armazenar. Mas, quando você vai fazer um azeite aromatizado, a beleza tá onde? No visual. Então, uma dica para o pessoal de casa. Façam num vidrinho bonito, transparente, coloca na mesa para usar e depois que terminar, papel alumínio cobrindo todo o frasco e conservar na geladeira. Olha que super dica com a NutriChef Carla Pires. Não sabia nada disso, tá vendo, Carla? Pri? É muito legal. E uma coisa interessante, a partir do momento que você acrescenta qualquer coisa dentro do azeite, você não tem mais aquela validade do frasco, tá? Muda tudo. Muda tudo, porque você está colocando alimentos vivos. Aqui tem erva fresca. Eu coloquei nesse aqui, aromatizei com um raminho de alecrim e casca de limão siciliano. Por mais que a gente higienize e tal, né? A conservação é outra. Então, lembrar de fazer em frascos pequenos, porque a utilização dele é de no máximo 30 dias sob refrigeração. Depois disso, tem que desprezar as ervas, higienizar o vidro. Lembrar que antes de colocar no vidro, higienizar, colocar o vidro para esterilizar na água quente, secar completamente, aí introduzir as ervas e depois completar com o azeite. Mesma coisa, se eu quiser fazer vinagre. Aqui eu tenho alecrim, tenho tomilho, tenho manjericão. E o vinagre fica uma delícia se você colocar um dente de alho. Então aqui é vinagre de maçã, tá? Não é o vinagre comum, gente, vinagre quantas dicas hoje com a NutriChef. Você viu que simples, Pri? Mas faz toda a diferença. Gostei. E posso contar um mesmo. segredo rapidinho? Você já usou ou já experimentou alguma sobremesa que foi finalizada com azeite? Sim. Ah, sobremesa. Eu acho que não. Olha aí. Conta tudo agora. Pensa que legal. Essa aromatização você pode fazer com ervas e pode fazer também com o quê? Canela, anis estrelado e fava de baunilha. Quando você aromatiza com canela, anis estrelado e a fava de baunilha, pensa num sorvete delicioso. Antes de servir, coloca uma farofinha e faz um fio de azeite aromatizado. Gente, que dica boa. Até mudei aqui, não quero nem saber como que eu tô na câmera. Ô, não Carla, é legal? eu não sabia disso. É super. Fala alta gastronomia, Pri. Alta gastronomia. Alta gastronomia aqui no Conexão Saúde, no Cozinha Saudável. Então a gente pode enfeitar com baunilha, com... Pra aromatizar ele para um doce, fica doce fica e pode cardamomo, a sementinha de cardamomo fica muito bom.
Então Olha você faz que o mesmo processo. beleza. Compra um vidro, às vezes com uma boca um Amei. pouco mais larga. Coloca tudo aqui, a canela em pau, a fava de baunilha, não baunilha líquida, a fava, as estrelinhas do anis e completa com azeite. Lembrando que para esse processo de aromatização, você tem que deixar ele quietinho, num cantinho escuro, no máximo aí de 15 dias, se você quiser que ele concentre bem o aroma. Ou então, aquece levemente o azeite, coloca numa panela, é aquecimento que o seu dedo aguente a temperatura, antes de colocar no vidro, porque aí você acelera a liberação aí desses compostos, tanto das ervas como da baunilha, e esse azeite vai ficar pronto antes do que os 15 E a gente vai mostrar aqui para os nossos telespectadores uma montagem de um azeite Pri, aromatizado. Ó, aqui eu separei, eu tenho aqui tomilho fresco da nossa hortinha, tá? O orégano fresco e manjericão roxo, pode ser a erva da sua preferência. Lembrar de esterilizar o vidro antes, tá? E aí com o auxílio de uma pinça ou algum instrumento que você tem em casa, você vai colocando as ervas dentro do frasco. A pinça é bom porque você pode dar aquela mobilidade, ajeitadinha, nas ervas dentro do frasco. Só colocar. Por o manjericão roxo. Você ajeita, que deixa beleza! E aí você completa com o azeite. Completou, ele vai ficar tão bonitinho quanto esse, ó. Aqui tem o alecrim e a casca. Fica bonito, você pode... Ah, sabe uma outra maneira? Lembrei aqui, que fica super chique, alta gastronomia também. Aromatizar com cogumelos desidratados, fungo. Coloca ele desidratado, completa com azeite. Você tem um azeite trufado. Perdão, com fungo, não trufado, não é trufa. É com fungo. Então, azeite aromatizado com fungo. Pode fazer com trufa. Quem tiver em casa, as trufas fica chique também. Olha que delícia. A gente agradece essa super dica de hoje da NutriChef Carla Pires. Aprendi bastante sobre a alta gastronomia. Olha. É uma maneira diferente da gente usar o azeite nosso de cada 10 dia. coraçõezinhos, Carla. Obrigada. 10 coraçõezinhos e a gente volta pro estúdio super feliz com essa aula de alta gastronomia da NutriChef Carla Pires. Cozinha Saudável. NutriChef Carla Pires, é sempre uma alegria tê-la aqui com a gente no Cozinha Saudável, sempre com essas receitas deliciosas. Hoje foi dia do vinagre, do azeite aromatizado, que fácil de fazer e é um capricho, né? A gente lida com muito capricho, amor, carinho aí na nossa cozinha e fazendo sempre o melhor para quem se alimenta junto com a gente. E agora eu gostaria de agradecer o meu look, que é sempre produzido pela Elo Boutique, pelas meninas, pela Rose. Meninas, muitíssimo obrigada por tudo. Eu adoro me vestir, é um privilégio me vestir na Elo Boutique. E eu também agradeço quem? A Cidinha, da New Look, a Fabiola e a Mônica que me fez esse super penteado hoje, essa maquiagem, Dia dos Namorados, a gente sai para aproveitar. Mônica, um beijo para vocês, muito obrigada. A gente fica por aqui e a gente se vê todas as quartas-feiras aqui no Conexão Saúde. Até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife, Laranja da Fazenda. H-Saúde, seu plano, seu hospital. Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva.